Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós teremos mais uma mega aula. O tema da aula de hoje vai ser Teoria do campo cristalino e Teoria do campo ligante. Esse é um tema importantíssimo, você aprende ele normalmente no curso de Química Inorgânica 2 ou no curso de Química de Coordenação. Às vezes a gente não compreende direito, o que é uma coisa muito ruim, porque o entendimento da teoria do campo cristalino nos ajuda a entender algumas propriedades magnéticas dos compostos de coordenação, as propriedades eletrônicas dos compostos de coordenação, incluindo a sua cor. Além disso, nós podemos entender por que algumas reações de catálise com compostos de coordenação ocorrem de uma determinada forma, ou por que algumas reações biológicas ocorrem, enfim. Esse é um tema fundamental para o entendimento de inúmeras reações, de inúmeras propriedades químicas. Mas, antes de começar a aula, eu só queria dar dois avisos. O primeiro é que essa vai ser uma aula um pouco prática. Prática no sentido que eu vou entrar direto no conceito do campo cristalino. Não vou falar, por exemplo, sobre os parâmetros de Haccá, sobre simetria, que são conceitos complementares e importantes para o entendimento da teoria do campo cristalino. Eu vou deixar de lado esses conceitos, pelo menos temporariamente, e talvez em outro vídeo eu fale sobre esses parâmetros, sobre esses conceitos. E o segundo é que, como toda mega aula, ela é um pouco maior do que eu esperaria, então, por favor, tenha paciência, assista o vídeo todo, que pelo menos você vai ver todo o conceito, no começo, o meio e o fim. Eu tenho certeza que vai valer a pena. O início da teoria do campo cristalino, o pai da teoria do campo cristalino é este senhor, o Hans Bethe. O Bethe, em 67, ganhou o Prêmio Nobel da Física por um trabalho que não estava correlacionado com a teoria do campo cristalino. Na verdade, foi por sua contribuição na teoria de reações nucleares e alguma coisa relacionada com a produção de energia nas estrelas. O seu trabalho sobre o campo cristalino foi anterior a esse trabalho. Foi um trabalho que ele publicou em alemão, em 1929, na Annalen der Physik, e o tema é esse daqui, é Thermalverspaltung in Kristallen, ou alguma coisa parecida com isso, que em uma tradução livre é algo como quebra ou desdobramento térmico em cristais. Bom, qual é o fundamento da teoria do campo cristalino? Nós temos um metal, esse metal vai estar rodeado de ligantes, só que, como ele está no estado sólido, e principalmente um sólido cristalino, a posição desses ligantes são bem determinadas. E, além disso, existe uma simetria bem clara para esse sistema. Com isso, eu consigo meio que modelar o campo gerado por esses ligantes sobre os elétrons de valência do metal. E esse campo é praticamente constante, dependendo apenas da simetria do cristal. E é sobre isso que o Bethe trabalha ao longo do seu artigo. Mas vamos ver isso de uma maneira mais prática. Vamos imaginar que inicialmente eu tenha um determinado complexo, nesse caso o complexo octaédrico, e nós vamos trabalhar na primeira parte desse vídeo apenas com complexos octaédricos. Essas duas ligações aqui estão para fora do plano do computador, essas duas estão entrando no plano do computador, e essas duas aqui, as axiais, estão no plano da tela do computador. Esses quatro ligantes nós chamamos de equatoriais e esses dois de axiais. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser considerar o íon metálico livre. Esse metal pode ser qualquer um metal. Normalmente ele está na sua forma iônica, então vai ser o Mn+. Ele vai perder os elétrons S, de maneira que a camada de valência dele será constituída basicamente de orbitais do tipo D, de elétrons do tipo D. Então, esses 5 orbitais D têm como principal característica serem degenerados, terem a mesma energia, são orbitais idênticos do ponto de vista energético. Isso quando o metal está livre, considerando a hipótese do íon livre. Agora, nós vamos considerar que a esse metal serão aproximados os ligantes nas posições específicas do octaedro. E aqui nós temos a representação dessa aproximação. Quando isso acontece, o que vai acontecer com os elétrons de valência do metal? Os elétrons têm carga negativa. O ligante é uma base de Lewis, então ele é um portador de elétrons. Quando esse ligante se aproximar do metal, nós teremos uma aproximação entre os elétrons D do metal e os elétrons do ligante.
Isso vai gerar uma repulsão, repulsão elétron-elétron. E qualquer repulsão desestabiliza o sistema. No caso, não estou falando de desestabilizar o sistema global, não estou falando do complexo. Estou falando de desestabilizar especificamente os elétrons de valência do metal. Qual vai ser a principal consequência disso? Eu vou ter um aumento total da energia de todos os orbitais. Aqui nós consideramos a aproximação como sendo uma aproximação esférica, uma aproximação ao longo de todas as direções. Essa aproximação dos ligantes aumenta a energia de todos os elétrons quando comparado com o íon livre, tá? De todos eles. Aqui nós temos o íon livre, sem nenhum ligante próximo. Aqui o ligante está próximo, consequentemente vai gerar essa repulsão elétron-metal-elétron-ligante. Todos os orbitais terão então sua energia aumentada. Esse ponto é comum para qualquer complexo, qualquer tipo de complexo. A partir daqui que nós vamos ter uma diferenciação. Mas para que essa diferenciação seja clara, eu tenho que primeiro considerar um conjunto de eixos cartesianos. Vamos considerar que a origem seja o centro metálico. Uma escolha bem razoável. O eixo Z ele iria passar ao longo das ligações axiais. E ao longo das ligações equatoriais, nós teríamos o eixo X e o eixo Y. Como o complexo é octaédrico, o ângulo entre os ligantes é 90 graus, então coincide com os eixos cartesianos. Eu vou assumir, então, que o meu sistema de coordenadas será esse. O eixo XY irá definir o plano equatorial, enquanto que o eixo Z irá definir as posições axiais. Bom, os orbitais eles apresentam características diferentes, apresentam geometria diferente. Os 5 orbitais D, de qualquer nível, têm a mesma energia quando tem o íon livre. No entanto, a sua disposição espacial é diferente. Eu tenho 2 orbitais que estão exatamente sobre os eixos. Esse orbital aqui, o DZ2, aqui eu estou chamando de D0 porque vem a notação da função de onda. Então, o orbital DZ2 está sobre o eixo Z e o orbital DX2 menos Y2 está sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Então, ele está passando exatamente sobre o eixo X, sobre o eixo Y e sobre o eixo Z. Essa notação D-2 está errada. A função D-2 ela apresenta uma variável complexa, então nós não teríamos o gráfico da função D-2. Aqui é da função dx2 menos y2, que vem de uma combinação linear entre as outras funções. Mas vamos lá. Os outros 3 orbitais, eles têm uma característica em comum, mas que é diferente desses outros 2. O orbital dxz, ele está entre, não sobre, entre o eixo x e o eixo z. O outro orbital está entre o eixo y e o eixo z, então eu chamo de orbital DYZ. Enquanto o outro está entre o eixo X e o eixo Y. Eu chamo de DXY. Então, eu tenho 2 conjuntos de orbitais separados do ponto de vista geométrico. Aqueles que estão entre os eixos, que é o DXY, DYZ e DXZ. E aqueles que estão sobre os eixos, que levam o expoente 2, o DZ2 e o DX2 menos Y2. Por que isso é importante? Porque agora eu vou considerar que o ligante esteja se aproximando sobre os eixos. Da forma como eu montei esse sistema cartesiano, o ligante está exatamente sobre os eixos. Isso significa que os orbitais que estão sobre os eixos sofrerão uma repulsão eletrônica provocada pelo ligante diferente daqueles orbitais que estão entre os eixos. Como assim? Bom, vamos considerar agora que eu tenho de novo o sistema cartesiano. Vamos pegar, por exemplo, aqui um orbital que esteja sobre o eixo, o orbital DZ2. Vamos aproximar um determinado ligante com o seu orbital. A interação entre o orbital DZ2 e o orbital do ligante é frontal. Essa aproximação frontal vai levar a uma repulsão mais efetiva entre os elétrons do ligante e os elétrons do metal. É diferente, por exemplo, quando eu considero um orbital entre os eixos. Nesse caso, seria, por exemplo, o orbital DXZ. Como os lobos dos orbitais estão entre os eixos, quando o ligante se aproximar, ele não vai ter uma sobreposição frontal, vai ter uma sobreposição parcial.
Isso vai levar a uma repulsão menor. Qual vai ser a consequência disso? Até aqui nós consideramos a aproximação esférica dos ligantes. Todos os orbitais têm um aumento igual de sua energia. Tanto é que essa situação é diferente do íon livre, por isso que tem que ter esse aumento de energia. Agora, quando nós formarmos a ligação propriamente dita, vai ter uma diferenciação da energia entre esses orbitais D. Como assim? Aqueles orbitais que tiverem sobre os eixos terão sua energia aumentada. Por que terão suas energias aumentadas? Porque o ligante vai se aproximar sobre o eixo, você vai ter o lobo do orbital sobre o eixo, a interação vai ser mais efetiva, vai ser mais favorável, vai ter um aumento da repulsão intereletrônica, consequentemente vai ter um aumento da energia. Então nós teremos esse desdobramento. Aqui em cima, em vermelho, nós temos a energia dos orbitais que estão sobre os eixos, que eu vou chamar, em termos de simetria, esses dois orbitais de orbitais EG, o dx2 menos y2 e o dz2. E para compensar, para manter o baricentro de energia, para manter o equilíbrio de energia, os outros orbitais que têm sua disposição entre os eixos, que não sofrem tanto a repulsão, terão sua energia diminuída. Esses orbitais que têm sua energia diminuída, o dxz, dyz e dxy, em termos de simetria eu vou chamá-los de T2G. Então, recapitulando, eu tenho um íon livre, todos os elétrons têm a mesma energia, todos os orbitais dele têm a mesma energia. Vou aproximar o ligante no meu modelo, todos terão um aumento de sua energia, devido a essa aproximação esférica. E aí, quando for efetivada a ligação, eu terei um desdobramento. Aqueles que têm sua disposição espacial sobre os eixos terão sua energia aumentada. Aqueles que têm sua disposição espacial entre os eixos terão sua energia diminuída. De maneira que, o quanto os orbitais EG desestabilizam, os orbitais T2G estabilizam. Tá certo? De novo, isso é válido apenas para complexos octaédricos. Essa separação de energia, essa diferenciação de energia, nós chamamos de desdobramento do campo cristalino, ou ainda delta octaédrico, uma diferença do campo octaédrico, ou ainda 10dQ. Então, esse desdobramento que o Bethe trabalha em seu artigo, nós chamamos ou de 10dQ ou de delta octaédrico. Além disso, nós temos algumas considerações aqui. Vamos olhar essa representação simplificada. Os 5 orbitais estão degenerados, aumentam sua energia, tem o desdobramento. Toda essa diferença aqui é o que eu chamo de 10dQ. Aqui eu tenho chamado baricentro, é o zero da minha referência. Isso significa que todos os orbitais que estiverem abaixo desse zero têm sua energia negativa. Então, ter elétrons aqui estabiliza o sistema. Agora, os orbitais que têm sua energia acima, que estão acima do zero, acima da referência, têm sua energia aumentada. Então, elétrons que estiverem nesses orbitais desestabilizam o sistema. Além disso, essa separação não é meio a meio. Não é 50% para cima e 50% para baixo. Eu tenho aqui que, para que isso se iguale, cada elétron que esteja em um orbital T2G, ele vai corresponder a menos 0,4 do parâmetro delta octaédrico, ou menos 4dQ. E qualquer elétron que estiver no orbital acima, ele vai contribuir com mais, ou seja, desestabilizando, aumentando a energia, mais 0,6 delta octaédrico, ou 6dQ. Isso vai servir para nós calcularmos a chamada energia de estabilização do campo cristalino. Qual é o papel dela? Imagine que você tem um complexo formado. Bom, se o complexo está formado, significa que ele é mais estável do que um íon livre. E ponto final. Mas existem algumas condições que fazem com que esse complexo seja mais estável ainda. Ele ganha uma espécie de estabilidade especial. E essa estabilidade especial é a energia de estabilização do campo cristalino. Se no complexo eu tiver elétrons apenas em orbitais do tipo T2G, esse complexo será especial, ele terá uma estabilidade maior, vai ser menos reativo ante alguns tipos de reações.
Então, essa estabilidade a mais vem da energia de estabilização do campo cristalino, onde cada elétron no orbital T2G vai contribuir com 0,4, cada elétron no orbital EG vai contribuir com 0,6. Notem, não é isso que vai definir se o complexo será formado ou não. O complexo já foi formado. Essa energia vai dar uma estabilidade a mais, vai fazer com que esse complexo seja mais estável ainda. Ficou claro isso, pessoal? Bom, eu espero que sim. Vamos ver agora alguns exemplos. Eu tenho um complexo octaédrico. Vamos imaginar que esse complexo seja um complexo de vanádio 2, não importa o ligante. O que importa é que ele tem como camada de valência, como elétrons de valência, 3 elétrons nos orbitais D. Como que ficaria a energia de estabilização do campo cristalino nesse caso? Eu tenho que originalmente seriam 3 elétrons. Aqui vou ter mais uma vez 3 elétrons em orbitais regenerados. Só que quando ocorre o desdobramento, eu vou colocar esses elétrons em orbitais de mais baixa energia. Então terei um elétron aqui, outro elétron aqui. Percebam, todos os elétrons estão numa situação de mais baixa energia. Isso confere uma estabilidade especial a complexos de vanádio 2. Qual é a sua energia de estabilização do campo cristalino? Vai ser menos 0,4 vezes o número de elétrons T2G. Então, menos 0,4 vezes 3 elétrons, mais 0,6 vezes o número de elétrons EG. Eu tenho 0 elétrons EG, vou ter 0,6 vezes 0, vai dar 0. Aqui eu tenho menos 1,2 delta octaédrico de energia. Ou seja, além da estabilidade natural da formação do complexo, ele ganha esse bônus energético, né? Ele diminui em menos 1,2 vezes o parâmetro delta octaédrico. Entenderam como é feita essa conta? Então esse é um complexo mais estável do que a gente imaginaria, né? Ele ganha uma estabilidade a mais. Agora, vamos ver no caso do complexo de zinco 2+. Zinco 2+ é D10. Então vou colocar aqui mais 7 elétrons, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma coisa aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho 10 elétrons, eu vou continuar preenchendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No caso aqui, qual vai ser a ESC para um complexo de zinco? Eu tenho menos 0,4 vezes elétrons no T2G, vezes 6, mais 0,6 vezes elétrons no EG, nesse caso 4. A energia de estabilização para ele vai ser 0. Isso significa que complexos D10, como é o caso do complexo de zinco, não ganha nada a mais de energia. Ele não tem nenhuma estabilidade especial. Ele pode, por exemplo, trocar o ligante, que não vai fazer diferença nenhuma. Ele é um complexo simplesmente formado com nenhum bônus a mais. Este é o significado da energia de estabilização do campo cristalino. Se eu tiver elétrons em mais baixa energia, ele vai ser um complexo mais estável. Se não, vai ser um simples complexo. Deixa eu limpar um pouco esses elétrons para fazermos a conta do complexo D4, o complexo de cromo 2. Então, eu já deixei aqui os 4 elétrons do cromo. Vou colocar o primeiro elétron no orbital T2G, o segundo elétron no orbital T2G, o terceiro elétron no orbital T2G. E agora surge um problema. Onde eu coloco o quarto elétron? Ele vai ficar aqui junto do T2G ou ele vai vir para o EG? Bom, vamos ver algumas considerações. Primeiro, vamos imaginar que eu coloque esse elétron extra, vou até mudar a cor aqui da caneta. Vamos imaginar que esse elétron extra ele fique no orbital T2G. Bom, num caso como esse, eu teria uma condição de estabilização máxima, ou melhor, de estabilização melhor. Afinal, eu tenho 4 elétrons em orbitais de mais baixa energia. Só que aqui surge um problema. Como eu tenho 2 elétrons ocupando o mesmo orbital, existe uma repulsão interna aqui.
que eu represento pela chamada energia de emparelhamento P. Esse P ele dificulta a estabilidade total. Em outras palavras, se eu fosse calcular a energia de estabilização do campo cristalino, uma vez que eu coloco elétrons emparelhados, eu tenho que adicionar esse novo termo, o termo P. Nesse caso, eu poderia escrever que a energia de estabilização do campo cristalino seria menos 0,4 vezes 4 elétrons, isso vai dar menos 1,6, mais a energia de emparelhamento. Ela tem sinal positivo porque ela desestabiliza. Aqui eu teria, portanto, menos 1,6 delta octaédrico mais P. Bom, essa seria a primeira condição. Agora, eu posso colocar esse elétron não aqui. Ele pode vir para cá. Ao colocar aqui em cima, eu tenho um problema, que eu estou colocando um elétron em um orbital de mais alta energia. Mas não tem o problema da energia de emparelhamento. Nesse segundo caso, a energia de estabilização do campo cristalino seria menos 0,4 vezes 3 mais 0,6. Isso iria me dar 1,2, 0,6 menos 0,6 delta octaédrico. O que vai determinar se o elétron, o quarto elétron, ou quinto, enfim, vai ficar em orbitais T2G ou orbitais EG? A magnitude desse parâmetro, a magnitude da energia de emparelhamento. Se a energia de emparelhamento for muito elevada, causar muita repulsão, e quando isso acontece em um orbital pequeno, por exemplo, talvez seja melhor colocar o quarto elétron no orbital EG. É melhor pagar a energia do delta octaédrico do que ficar os dois emparelhados no espaço muito confinado. Por outro lado, se eu tiver um delta octaédrico muito grande, se esse desdobramento for muito elevado, e de onde vem um desdobramento muito elevado? Se a repulsão provocada for muito intensa, talvez seja melhor colocar o elétron no orbital emparelhado, porque a energia para promover o elétron para o orbital EG seria muito grande. Como que eu avalio isso? Bom, saber o valor específico de P é um pouco complicado, mas tem como fazermos uma análise qualitativa. Vai ser isso que a gente vai ver agora. Vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos pegar um complexo de cromo 2, que é D4, e um complexo de ferro 3, que é D5. Como é que eu vou saber se eu vou ter o quarto ou o quinto elétron no orbital T2G ou no orbital EG? Primeiro, vamos considerar aqui as duas hipóteses. Um caso como esse, onde eu tenho um delta octaédrico pequeno, é mais fácil colocar o quarto elétron aqui em cima. O quarto no caso do cromo ou o quinto no caso do ferro. Agora, em uma outra situação, e nesse caso aqui eu tenho claramente um delta octaédrico bem maior, para colocar, portanto, o quarto elétron aqui em cima, talvez não seja tão fácil, tem de desprender muita energia, a desestabilização não seja mais elevada. E, além disso, eu tenho talvez um orbital maior que possa comportar dois elétrons sem tanta repulsão, ou seja, a energia de emparelhamento nesse caso é menor do que o delta octaédrico, talvez seja melhor colocar o quarto ou o quinto elétron aqui embaixo. Então, notem que o que vai determinar se eu terei o quarto ou o quinto elétron no orbital T2G ou no EG vai ser ou o parâmetro P ou o delta octaédrico. O parâmetro P, a energia de emparelhamento, eu posso correlacionar com o tamanho do orbital. Isso nós vamos ver daqui a um pouquinho. O delta octaédrico ele é uma função da repulsão provocada pelo elétron, do elétron do ligante com o metal. Isso significa que quanto mais forte for a interação metal-ligante, quanto mais forte for essa ligação, quanto mais fortemente estiverem ligados, interagindo, mais forte vai ser a repulsão também. Isso é interessante. Quanto maior for a atração metal-ligante, maior vai ser a repulsão. De novo, o critério atração predomina, afinal o complexo está formado. A atração sempre vai ser maior do que a repulsão. Mas quanto mais atraído ele estiver, quanto mais próximo o ligante estiver, maior será essa repulsão. Como que eu consigo determinar a maior atração entre o metal e o ligante?
Existem alguns parâmetros a serem determinados, mas um deles é o ligante. Dependendo do ligante, pela natureza do ligante, eu tenho uma interação mais forte ou mais fraca. Isso é ditado pela chamada série espectroquímica, onde aqui eu tenho ligantes como iodeto, brometo, tiocianato, cloreto, fluoreto e água como sendo ligantes fracos. Esses ligantes não provocarão uma interação muito forte com o metal, não provocarão um desdobramento muito elevado. Esses ligantes que não provocam uma interação tão efetiva, uma interação tão forte, são chamados de ligantes de campo fraco. Aqui nós temos o isotiocianato, amônia, etileno de amina e bipiridina. Seriam ligantes intermediários, de campo intermediário. E aqui nós teríamos os chamados ligantes de campo forte, o cianeto, o CO, o nitrito e assim por diante. Esses ligantes provocarão essa situação, um delta octaédrico elevado. E eles forçarão, portanto, que os elétrons, o quarto ou quinto elétron, fique nos orbitais T2G. Esses ligantes mais fracos permitirão que os elétrons comecem a preencher os orbitais EG. Essa série espectroquímica ela é muito interessante. Por quê? O trabalho original de Bethe, lá na teoria do campo cristalino, ele assumiu o ligante simplesmente como sendo um ponto de carga. E aí eu posso imaginar que, quanto maior seja a carga desse ligante, melhor seja a interação com o metal, afinal o metal provavelmente vai estar positivo. Por isso eu imagino que ligantes como haletos, ligantes carregados, sejam mais fortes do que ligantes neutros. Só que não é isso que a série espectroquímica mostra, não é isso que os dados experimentais mostram. Então seria um limite para a teoria do campo cristalino. E para corrigir isso, para adicionar um pouco da identidade do ligante, foi elaborada uma versão 2.0 da teoria do campo cristalino, que é a teoria do campo ligante. A teoria do campo ligante leva em conta a identidade do ligante. Só que ainda assim ela não explica por que ligantes neutros, como o CO, é mais forte do que um ligante carregado como o iodeto. A explicação efetiva para isso vem da teoria do orbital molecular aplicada a complexos, mas nós não veremos isso não nesse vídeo. Então, a partir de agora, eu meio que estarei falando sobre uma teoria do campo cristalino misturada com a teoria do campo ligante. A teoria do campo cristalino hoje, ela não existe, ela é sobreposta pela teoria do campo ligante, mas a sua essência, o seu espírito, a sua filosofia permanece. A teoria do campo ligante, então, nada mais é do que uma versão melhorada, uma versão 2.0 da teoria do campo cristalino, que foi criada lá em 29 pelo Bethe. Bom, mas vamos voltar aqui. Nesses primeiros ligantes da série, nós temos os chamados ligantes de campo fraco. Esses em vermelho são os ligantes de campo forte. Os ligantes de campo fraco permitem com que os elétrons povoem orbitais EG. Visualmente falando, nós podemos colocar o spin, o elétron, em cima. Em contrapartida, os ligantes de campo forte fazem com que o elétron, com que o spin fique embaixo. Nós podemos resumir isso como um ligante de campo fraco, como é o caso do iodeto, brometo, cianeto, vai levar a um complexo de alto spin. O que é um complexo de alto spin? É aquele complexo onde eu vou colocar elétrons no orbital EG. Complexo que tem baixo delta octaédrico. Em contrapartida, um ligante de campo forte vai formar o complexo de baixo spin. O que é um complexo de baixo spin? É que ele começa a preencher por baixo, onde eu tenho o quarto e o quinto elétron no orbital T2G. Isso é provocado quando eu tenho um alto delta octaédrico. E por que o ligante de campo forte provoca um alto delta octaédrico? Porque a interação com o metal vai ser muito forte. Se a interação vai ser muito forte, o desdobramento vai ser muito elevado. Ficou claro o papel do ligante? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Nesse caso, eu tenho um complexo de ferro 2, cujo ligante é amônia. A amônia chega a ser um complexo de campo intermediário, porém, com o ferro 2, forma complexo de spin alto. De forma que os 6 elétrons do ferro 2 estariam na configuração 3 aqui no T2G, vou colocar 2 aqui no EG, e agora o sexto elétron volta a povoar um T2G. Seria um complexo de alto spin, porque é um complexo de campo fraco.
No entanto, quando eu troco a amônia pela bipiridina, a bipiridina também é um complexo intermediário, mas junto com o ferro 2, ela aumenta o campo de tal forma que eu tenho um complexo de baixo spin. Nesse caso, 6 elétrons, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notem que aqui eu tenho um máximo de elétrons em orbitais de baixa energia. É um complexo muito mais estável troca de ligantes do que o complexo de ferro com amônia. O bacana é que eu posso manipular um pouco. Imagina um complexo formado por esse ligante. Esse ligante tem uma parte da bipiridina e tem uma parte da amônia. É como se fosse um complexo misto. Esse complexo ele fica no meio termo. Esse ligante, na verdade, ele fica no meio termo entre esse e esse. Esse ligante forma um complexo com a chamada transição de spin. Em baixa temperatura, ele é um complexo de baixo spin, mas conforme aumenta a temperatura, ele passa a ser um complexo de alto spin. Ele foi construído levando-se em conta as características do ligante amônia e do ligante bipiridina. Mas o ligante ele não é a única chave, não é um único parâmetro importante para definir se o complexo vai ser de baixo spin ou alto spin. O metal também é. E aí nós vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos comparar, por exemplo, um complexo de ferro 2 com amônia e um complexo de ferro 3 com amônia. Então, pessoal, qual vai apresentar o maior desdobramento? Preste atenção que não necessariamente um vai ser spin baixo e o outro spin alto. A verdade é que os dois serão spin alto, porém um terá o desdobramento maior. E quem vai ter o desdobramento maior? Aquele onde o metal interagir mais fortemente com o ligante. Nesse caso, será o ferro 3. Por quê? Porque o ferro 3 tem uma carga nuclear efetiva maior, tem uma densidade de carga maior, ele vai interagir mais efetivamente com o ligante. Se essa interação vai ser melhor, a repulsão vai ser maior e o desdobramento vai ser maior. Ficou claro isso? Bom, vamos ver outros exemplos, mas antes deixa eu limpar um pouco isso. Então, voltamos aqui e agora eu tenho dois complexos de rutênio. O rutênio está no mesmo grupo do ferro, rutênio 3 é D5. Aqui eu tenho o rutênio ligado ao fluoreto e o rutênio ligado à amônia. Os dois complexos eu terei um elevado desdobramento do campo cristalino, eu terei um elevado delta octaédrico. Ambos serão complexos de spin baixo. Nesse caso, eu posso mudar o ligante que não vai dar diferença nenhuma. Todos eles, independentemente do ligante, serão complexos de spin baixo. Isso significa que o rutênio tem algo natural dele, algo próprio dele, que vai interagir muito efetivamente com o ligante. E não é apenas com o rutênio, não. Esse processo vai aparecer com rutênio, com ródio, com paládio, com rênio, com irídio, com a platina, com mercúrio, com todos os metais do segundo e do terceiro período de transição. O delta octaédrico da série 3D, do primeiro período de transição, sempre vai ser muito menor do que da série 4D, do que da série 5D. Isso significa que, se eu tiver um metal do primeiro período de transição, o que vai determinar se ele vai ser de spin alto ou spin baixo vai ser o ligante. Eu vou olhar para a série espectroquímica, vai ser a força do ligante. Agora, se o metal for do segundo ou do terceiro período, independentemente do ligante, eu posso considerá-lo como sendo um complexo de spin baixo. A interação vai ser muito forte. Eu tenho dois motivos para isso. Um envolve essa fórmula que leva em consideração a variação no 10Dq com esse parâmetro, com R, com a expansão radial. Quanto maior o raio, maior será o 10Dq. Para os elementos da primeira série de transição, ao longo do mesmo período, essa variação do raio é muito pequena, então ela quase não vai influenciar no desdobramento do campo octaédrico. No entanto, quando eu saio do 3D e vou para o 4D ou para o 5D, o raio aumenta muito. E com esse aumento considerável do raio, eu vou ter um aumento considerável no desdobramento. Então, esse é o papel do raio no desdobramento do campo octaédrico. Quando eu mudo de período, ele aumenta muito e aumentando muito, aumenta esse desdobramento. Um outro motivo é que elementos seja do segundo período, seja do terceiro período, eles apresentam orbitais D maiores. E tendo um orbital D maior, eu poderia comportar mais facilmente 2 elétrons. Isso significa que eu diminuo a energia de emparelhamento.
Diminuindo a energia de emparelhamento, eu favoreço a formação de complexos baixo spin. Afinal, sempre é bom termos elétrons em uma situação de mais baixa energia. Então, por esses dois motivos, todo elemento do segundo e do terceiro período de transição serão elementos com elevado delta octaédrico. Seja pelo raio, isso vai influenciar na fórmula do delta octaédrico ou do 10Dq, ou por ter uma energia de emparelhamento menor. O fato do orbital ser maior, eu consigo emparelhar os elétrons com mais facilidade. Então, só para compararmos, aqui nós teríamos um complexo de ferro 3 e um complexo de rutênio 3 com o mesmo ligante. O delta octaédrico do complexo de ferro 3 vai ser menor do que o do rutênio 3, porque o rutênio 3 está no segundo período, ou no terceiro período, vai gerar um desdobramento maior. Porque orbitais maiores, vou ter uma menor energia de emparelhamento, eu vou ter também uma expansão radial maior, que vai levar um delta octaédrico, por essa fórmula, maior. Quando olho para elementos de períodos diferentes, basta olhar para o raio propriamente dito, né? Quanto maior o raio, maior o desdobramento. E, obviamente, se eu estiver mudando o ligante, aí eu vou ter que levar em conta o ligante. Mas o ligante ele é muito mais importante quando eu trato de elementos do primeiro período de transição. Do segundo e do terceiro, o seu fator acaba não sendo muito relevante. Vai depender muito mais do metal. Vamos avançar mais um pouco. E agora nós vamos falar sobre complexos tetraédricos. Complexos octaédricos correspondem à maior parte dos complexos que nós temos na química de coordenação. A segunda parte são os complexos tetraédricos. Eles são diferentes, eles apresentam um desdobramento diferente do octaédrico. Afinal, a simetria é outra. E como é que eu vejo? Vou ter inicialmente os 5 orbitais regenerados. Vou aproximar os ligantes, eu vou ter então um aumento de energia devido a essa aproximação esférica. Todos os orbitais aumentam a sua energia juntos. E aí eu tenho o desdobramento. Para entendermos o desdobramento, vamos ver aqui um modelo. Imagine um cubo. Nesse cubo eu vou colocar os eixos cartesianos, o x, y e z, como estando cruzando as faces. Os eixos estarão entre as faces. E agora eu vou desenhar o complexo tetraédrico dentro desse cubo, de forma que o metal fique na origem. Nós percebemos aqui a posição dos ligantes, diferente do complexo octaédrico, estaria sobre os eixos. Aqui não estará sobre os eixos, estará entre os eixos. Isso significa que o ligante está se aproximando entre os eixos, então os orbitais que sofrerão mais influência não são aqueles que estão sobre os eixos, como é o caso no complexo octaédrico, e sim aqueles que estão entre os eixos. E quais são os orbitais que estão entre os eixos? Nesse caso, o orbital dxy, dyz e dxz. Eles que terão sua energia aumentada. E aqui a simetria para ele não vai ser mais T2G, e sim T2. Ele perde o G porque o G é uma simetria em relação ao centro de inversão. Em um tetraedro não tem centro de inversão, então por isso que cai o G. Então aqui nós temos orbitais T2 degenerados entre si, porém com maior energia do que os orbitais que antes eram EG, agora são apenas E, os orbitais sobre os eixos, que é o dz2 e o dx2 menos y2. Percebam então que o parâmetro é diferente. Antes, no octaedro, os orbitais sobre os eixos tinham sua energia aumentada. Agora, no tetraedro, são os orbitais entre os eixos que têm sua energia aumentada. Por quê? Porque o ligante se aproxima entre os eixos cartesianos. Devido à sua aproximação, agora são os orbitais entre os eixos que sofrem uma maior repulsão. Aqui eu também terei como rótulo para o desdobramento o 10Dq ou delta tetraédrico, com uma pequena diferença. Como são apenas 2 orbitais que estabilizam, o peso para ele agora vai ser maior. Não vai ser mais menos 0,4, e sim menos 0,6 do delta tetraédrico. Em contrapartida, o que vai desestabilizar vai ter um número maior de orbitais, então ele vai pesar menos, vai pesar com 0,4 do delta tetraédrico. De novo, se eu tiver todos os orbitais preenchidos, o que ele ganhou de estabilidade aqui, ele perdeu aqui em cima, não ganhou estabilidade nenhuma. Então, não tem estabilização especial nenhuma em casos como o D10, por exemplo. Outro ponto muito importante
é levarmos em conta a magnitude do delta tetraédrico comparado com o delta octaédrico. Ele é da ordem de 5/9, é a metade. Esse desdobramento aqui é muito pequeno. Sendo muito pequeno, eu sempre terei a energia de emparelhamento maior que o delta tetraédrico. Ou seja, eu vou colocar meu primeiro elétron aqui, o segundo aqui, o terceiro é muito mais fácil eu colocar aqui em cima do que gastar a energia de emparelhamento aqui. Então, sempre terei complexos de spin alto no caso de complexos tetraédricos. Por que isso? Bom, se esse desdobramento é baixo, é porque a interação entre o metal e o ligante é baixa. A repulsão é baixa. E nós temos dois motivos para isso. O número de ligantes menor. 4 ligantes contra 6. 4 ligantes sempre vai provocar uma repulsão menor do que 6. O segundo motivo vem da interação do orbital do ligante com o metal. Mesmo que no complexo tetraédrico a interação do ligante com os orbitais entre os eixos seja maior do que aqueles que estão sobre os eixos, essa interação ainda assim não é frontal. Ela é parcial, ela é lateral, o que leva a uma menor sobreposição, leva a uma menor interação, leva a uma menor repulsão, o que vai levar a um menor desdobramento. Então, complexos tetraédricos sempre terão um campo muito mais fraco do que os complexos octaédricos. A maior parte dos complexos que nós temos ou são octaédricos ou são tetraédricos. Então, toda essa discussão vale então para a maior parte dos complexos que nós temos. Mas espera só mais um pouquinho, a aula está quase acabando, tem um ponto muito importante que eu queria tratar com vocês. Como é que eu vou saber se um complexo, portanto, vai ser octaédrico ou vai ser tetraédrico? Na verdade, não tem como eu saber, mas tem como ter uma ideia. Primeiro, eu vou formar o complexo mais estável. E aí, qual vai ser o mais estável? Aqui nós temos um gráfico onde eu correlaciono a energia de estabilização do campo cristalino. Eu retirei essa figura do Atkins de Química Inorgânica. Eu correlaciono a energia do campo cristalino com a configuração eletrônica. Ela está em uma forma positiva e eu já levo em conta a magnitude para os complexos octaédricos e tetraédricos. A linha em vermelho é a estabilização dos complexos tetraédricos e em azul os complexos octaédricos. De novo, ela está positiva. Então, quanto maior esse valor, mais estável, ou maior seria a contribuição da energia do campo cristalino. Perceba que nas configurações D0, D5 e D10, a energia tetraédrica e octaédrica é zero. Então, tanto faz um caso como o outro. Significa que esses complexos teriam igual probabilidade de formar um complexo octaédrico ou tetraédrico. Nas outras configurações, nós temos uma diferença e sempre o octaedro ganha. No entanto, nós repararmos aqui complexos com configuração D1 ou complexos com configuração D6, a diferença entre o octaedro e o tetraedro não é tão grande. Então, não deve ter muita diferença entre eles. Tanto faz um caso como o outro. Começa a ter uma diferenciação no D2. Mesmo assim, ela ainda não é tão grande. No D2 e no seu equivalente D7. Onde a diferença é muito maior é na configuração, nesse caso aqui, D3 e na configuração D8. Essas duas configurações, a diferença é muito grande entre o octaedro e o tetraedro. Então, provavelmente complexos D3 e complexos D8 serão predominantemente octaédricos. A diferença no D4 e no D9 também é grande. Então, nós temos complexos D4 e D9, na maioria das vezes, formando complexos octaédricos e não tetraédricos. O D4 e o D9 ainda ganham uma estabilidade especial devido ao efeito de Anteller. Se você não sabe o que é o efeito de Anteller, eu já gravei uma aula, uma mega aula sobre ele, explicando por que ele causa uma estabilidade especial nesses complexos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, pessoal, por esse mapa, não tem como a gente saber exatamente se vai ser octaédrico ou tetraédrico. Mas dá para saber nos casos onde que tanto faz um ou outro, ou nos casos onde nós teremos exclusivamente o complexo octaédrico. Nesses casos onde tanto faz,
provavelmente o que vai reger vai ser o volume do ligante. Ligantes mais volumosos ocupam um espaço maior. Se ocupa um espaço maior, o ideal seria com que eles estivessem mais distantes um do outro. E eu tenho uma situação mais distante um do outro quando eu tenho um complexo tetraédrico. No octaédrico, a repulsão ligante-ligante seria maior. Então, complexos de configuração D1 ou D6, ou D2 e D7, que ali é quase que o tanto faz, ou D0, D5, D10, que é completamente o tanto faz, o que vai reger nesse caso vai ser o volume do ligante. Ligantes volumosos provavelmente guiarão a formação de um complexo tetraédrico. Ligantes não tão volumosos assim guiarão a formação de complexos octaédricos. Tá certo, pessoal? Bom, a aula ficou grande, mas pelo menos eu falei de tudo concernente a complexos octaédricos e tetraédricos. Isso daqui vai servir com base para explicar, por exemplo, espectro eletrônico, a cor dos complexos, propriedades magnéticas. Temos muitas aplicações da teoria do campo cristalino, ou da sua essência, pelo menos. Mas nessa aula eu quis passar apenas o básico. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que seja útil para vocês, que o ajude de alguma forma. Se vocês gostaram, então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Deixa eu aproveitar a oportunidade de fazer uma propaganda. A Universidade da Química oferece aula particulares, tutoria, consultorias online. Então, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acham que eu faço um trabalho legal e queiram me contratar para alguma aula particular ou alguma consultoria, basta ir lá no site, vejam lá a descrição, como que é feito, como entrar em contato, está tudo descrito lá. Me mande um e-mail e nós conversamos. Tá ok, pessoal? Bom, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima da Universidade da Química.